Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Hoje eu vou tratar de um tema extremamente importante para você que deseja fazer o próximo concurso de Procurador da Fazenda Nacional. Veja bem, hoje eu vou tratar de como provavelmente ficará o concurso de Procurador da Fazenda Nacional com a retirada da ESAF do cenário de organizadora que promovia os concursos da área fazendária, incluso aí o cargo de Procurador da Fazenda Nacional. A gente sabe que durante muito tempo a ESAF manteve um casamento de fidelidade com a Procuradoria da Fazenda Nacional e quase chegou a realizar o concurso de advogado da União de 2015. Mas os concursos de Procurador da Fazenda Nacional, historicamente, eram realizados pela Escola Superior de Administração Fazendária por uma questão até muito simples: unir o útil ao agradável. Eu tenho um concurso para Procurador da Fazenda Nacional, que é um cargo efetivamente que exige conhecimento da parte fazendária de forma acentuada, e eu tenho uma escola de governo, a Escola Superior da Administração Fazendária, que realiza concursos de ingresso. Então, obrigatoriamente, eu vou unir o útil ao agradável. E aí a ESAF era comumente escolhida como organizadora a realizar os concursos da Procuradoria da Fazenda Nacional e, como disse, quase realizou o concurso de advogado da União 2015. A verdade é que, se você acompanha as notícias da Advocacia Geral da União também, você deve ter visto que a ESAF disse agora em 2018 que não vai mais promover concursos de ingresso de nenhum cargo, inclusive efetivamente os fazendários e efetivamente o de procurador da Fazenda Nacional. Então a dúvida que fica no ar é: professor, como é que vai ficar o concurso de procurador da Fazenda Nacional? O objetivo do vídeo nesse caso é te dizer o que eu imagino que vai acontecer com os concursos de procurador da Fazenda Nacional, especificamente no que diz respeito à sua organização. Sobre a expectativa da realização desse concurso, eu tenho 2 vídeos gravados aqui no canal, vou deixar o link dos 2 vídeos na descrição desse vídeo aqui, para que você possa, se ainda não viu, ver lá quais são as expectativas dos concursos de advogado da União e procurador da Fazenda Nacional e procurador federal no biênio 2019-2020, lá também falo em algumas vezes sobre procurador do Banco Central. O objetivo aqui não é tratar sobre a expectativa do concurso, mas é como ele vai ser estruturado com a saída da ESAF. Então vamos para o primeiro ponto. O primeiro ponto que precisa ser respondido no meio de toda essa celeuma é: professor, qual é a organizadora então que vai assumir o papel da ESAF? Nós temos pelo menos 3 organizadoras de cenário nacional e de tradição nacional que poderiam, em tese, assumir esse concurso, na minha opinião. A FGV, a Fundação Getúlio Vargas, a FCC, a Fundação Carlos Chagas, e o CESP, que hoje é SEBRASP, mas cujo nome não pegou, o nome novo, todo mundo conhece pelo CESP. Eu não acredito que FGV e FCC possam ser escolhidas, podem, mas não serão escolhidas para organizar o concurso de Procurador da Fazenda Nacional, e eu explico. Historicamente, as provas da ESAF são provas pesadas. São provas múltipla escolha, em detrimento, por exemplo, da escolha do CESP para advogado da União e procurador federal, que era itens para que você marcasse certo ou errado. A ESAF sempre escolheu questões múltipla escolha para, neste caso, a realização dos concursos de procurador da Fazenda Nacional, e ela sempre pesou muito a mão, já na prova objetiva, na parte mais pesada dos concursos da Fazenda, que no caso de procurador da Fazenda Nacional era tributário, processo tributário, financeiro e econômico. A prova objetiva da ESAF, historicamente, é uma prova mais difícil do que as provas de advogado da União e de procurador federal realizadas pelo CESP. Muito bem. Não acredito que o Conselho Superior vai entregar a prova de procurador da Fazenda Nacional nem para a FGV, nem para a FCC, e eu explico por quê. Embora as organizadoras possuam tradição suficiente para realizar esse concurso, o estilo de prova aplicado por essas organizadoras, na minha opinião, não bate muito com aquilo que vinha acontecendo nos concursos da ESAF e nos concursos de procurador da Fazenda Nacional, porque provas objetivas nesse concurso sempre foram muito pesadas. Não acredito efetivamente que o Conselho Superior, tendo acesso a essa tradição e a essa informação, escolham FGV e FCC, porque são 2 organizadoras que primam mais pela letra da lei do que, nesse caso específico, pelo conhecimento aprofundado de doutrina, jurisprudência em provas objetivas. A FCC tem uma pegada mais de prova da OAB, embora obrigatoriamente seja uma organizadora muito respeitada nacionalmente. A FCC, da mesma forma, embora também
abocanha aí a realização de vários concursos de procuradoria municipal e algumas procuradorias estaduais. Não acredito que seja a organizadora escolhida para a realização do concurso de Procurador da Fazenda Nacional. Seja porque a ESAF sempre manteve um nível muito elevado nas provas objetivas, seja porque o Conselho Superior já tem a experiência do CESP com a realização das provas de advogado da União e Procurador Federal e, na minha opinião, é uma experiência extremamente satisfatória. O CESP é uma banca que aplica provas consideravelmente difíceis para ingresso nos cargos da Advocacia Geral da União e já existe efetivamente uma tradição da sua contratação para os cargos de Procurador Federal e de Advogado da União. Essa tradição, inclusive, permite com que você se prepare com antecedência para o estudo desses dois cargos. Não acredito que o Conselho Superior, portanto, por essas informações, feche com a FGV ou com a FCC a realização das provas de Procurador da Fazenda Nacional. Eu imagino que com a retirada da ESAF, o Conselho Superior vá optar por aquilo que ele já tem costume de contratar para os outros cargos da carreira, no caso, o CESP, SEBRASP. E aí, veja, não estou batendo o martelo, estou dizendo efetivamente para todos aqueles que me acompanham aqui no canal que acredito que o Conselho Superior, com a saída da ESAF, contratará o CESP e SEBRASP para a realização das provas de Procurador da Fazenda Nacional. Se for assim, nós temos uma mudança de paradigma que nós já podemos analisar para incrementar como isso pode efetivamente influenciar na sua estratégia de estudo para Procurador da Fazenda Nacional. E aí vem o primeiro ponto que eu preciso tratar sobre uma estratégia de estudo para a PFN. A mudança ESAF para CESP, se ela efetivamente acontecer, essa mudança acarreta inclusive uma mudança de paradigma nos estudos para a Procuradoria da Fazenda Nacional e eu vou explicar. Dificilmente você encontrava na caminhada dos estudos para a advocacia pública alguém que apostasse todas as suas fichas no concurso de Procurador da Fazenda Nacional realizado pela ESAF, porque se você for analisar, a ESAF praticamente só realizava o concurso da PFN enquanto advocacia pública, enquanto procuradoria. Raras as vezes a ESAF realizou concursos de procuradorias municipais ou procuradorias estaduais. Raras as vezes. Não me lembro a última vez que isso aconteceu. Então a ESAF, enquanto concursos da advocacia pública, só realizava concurso de Procurador da Fazenda Nacional. Então muito dificilmente você encontrava uma pessoa que apostava todas as suas fichas num estudo para Procurador da Fazenda Nacional no estilo ESAF de cobrar, justamente porque ela teria apenas um cartucho para queimar. O que normalmente acontecia? As pessoas estudavam para a Advocacia Pública Federal e aí pegavam os editais de Advogado da União e Procurador Federal, que são editais inclusive muito parecidos. Eu tenho um vídeo também sobre como conciliar os estudos para mais de uma procuradoria, onde eu analiso os estudos para Procurador Federal, Advogado da União e Procurador da Fazenda, obrigatoriamente Procurador da Fazenda ainda com o estilo ESAF, porque é a última prova que nós temos ainda de Procurador da Fazenda, e nós percebemos naquele vídeo, eu vou deixar aqui o link na descrição também, nós percebemos naquele vídeo que o estudo para Advogado da União e Procurador Federal é um estudo muito próximo. Procurador da Fazenda Nacional era um ponto fora da curva, porque a ESAF não só cobrava os assuntos de uma forma diferente, ou seja, CESP, certo ou errado, ESAF, múltipla escolha, e cobrando de forma pesada a parte concentrada de tributário, processo tributário, econômico e financeiro, enquanto que ESAF, certo ou errado, distribuindo as questões aí de uma forma mais equânime pelas disciplinas do edital, sem pesar a mão efetivamente num grupo de disciplinas, como a ESAF fazia com esse grupo de disciplinas que eu acabei de falar. A mudança ESAF para CESP, no que diz respeito aos concursos de Procurador da Fazenda, vai te dar uma nova perspectiva de estudo e eu acredito que aquele que se adaptar mais rapidamente sai na frente para poder efetivamente estudar também para Procurador da Fazenda Nacional. Primeiro ponto que você precisa levar em consideração no que diz respeito à mudança para a sua estratégia é o seguinte: a escolha do CESP como organizadora dos próximos concursos de Procurador da Fazenda Nacional aproxima a preparação dos concursos de Procurador Federal e Advogado da União
para procurador da Fazenda Nacional. Então, se você dificilmente tinha alguém que estudava efetivamente para a PFN, apostando todas as suas fichas na forma ESAF de cobrar, e numa única prova de advocacia pública, com todas as suas idiosincrasias, por assim dizer, com todas as suas especificidades, agora não. Procurador Federal, Advogado da União, Procurador da Fazenda Nacional sendo realizadas pelo CESP, todas elas, as provas se aproximam e isso é importante para a sua estratégia. Se você acompanhou no vídeo onde eu explico como conciliar o estudo para mais de uma procuradoria, você vai ter visto lá que Procurador da Fazenda Nacional realizado pela ESAF tem 80% da prova concentrada em Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Processo Tributário, Financeiro e Econômico. 80% da prova. Essas disciplinas, em Procurador Federal e Advogado da União, ficam entre 40% e 45% da prova. O primeiro, então, efeito, o primeiro baque, a primeira grande mudança do estilo de prova, de trazer da ESAF para o CESP o concurso de Procurador da Fazenda Nacional, seria, nesse caso específico, fazer com que essas provas se aproximem, inclusive em termos de estrutura. Não imagino que, realizando a prova de Procurador da Fazenda Nacional, o CESP manterá 80% dos questionamentos em Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Processo Tributário, Financeiro e Econômico. Imagino que haverá uma melhor distribuição das questões em termos de cobrança das demais disciplinas. Eu imagino que Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Processo Tributário, Financeiro e Econômico caiam para 50% da prova e se aproximem do estilo de prova de Advogado da União e de Procurador Federal. Acredito numa aproximação grande do estilo de prova de Procurador da Fazenda para com as provas de Advogado da União e Procurador Federal, caso o CESP seja escolhido como organizador. Então, professor, você quer dizer o quê? Que para estudar para a primeira fase de Advogado da União, Procurador Federal e Procurador da Fazenda Nacional, eu tenho que ter a mesma ênfase e o mesmo enfoque? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que haverá uma aproximação da distribuição das questões em relação às disciplinas do edital. Porque lá na ESAF você tinha uma exagerada cobrança de Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Processo Tributário, Financeiro e Econômico e uma mínima cobrança das demais disciplinas. Eu acredito que o CESP vai equilibrar melhor a força da cobrança dessas disciplinas em termos de quantidade de questões. Mas a dificuldade da prova, acredito que será efetivamente a mesma. Ou seja, para a prova objetiva de Procurador da Fazenda Nacional, você vai ter que estudar a fundo tributário, processo tributário, financeiro e econômico, mas acredito que esse conhecimento vai ser um conhecimento mais comum e menos especializado do que o que acontecia com a ESAF. Afinal de contas, a ESAF é uma escola superior de administração fazendária, continua sendo, só não mais realiza concurso de ingresso. Então, é importante estudar para o PFN, levando em consideração a dificuldade da prova nas disciplinas especiais da carreira, ou seja, do cargo de Procurador da Fazenda Nacional, tributário, processo tributário, financeiro e econômico, obrigatoriamente levando em consideração que agora você terá uma melhor valorização das demais disciplinas na distribuição da prova, porque essa é a tradição do CESP, contrariamente ao que fazia a ESAF. Isso é fundamental para que você não se perca na preparação. Tributário, processo tributário, financeiro e econômico continuam sendo as disciplinas principais, e se você pensa em estudar para a PFN, você precisa colocar essas disciplinas principais no foco de mira da sua estratégia. Então não adianta, nesse caso específico, estudar apenas Constitucional, Administrativo, Processo Civil. Constitucional, Administrativo e Processo Civil é importante para qualquer concurso de procuradoria. Tributário é importante? Muito, mas tributário para a PFN, ele tem uma profundidade a mais. Financeiro e econômico para a PFN tem uma profundidade a mais. E você tem que se preocupar muito com o processo tributário, que é cobrado de forma bem comum nos concursos de Advogado da União e Procurador Federal, mas para Procurador da Fazenda Nacional, a cobrança é um ponto a mais em termos de evolução do estudo e em termos de profundidade das discussões. Nitidamente, as pessoas não estudavam as disciplinas menores para a PFN, estudavam apenas Constitucional, Administrativo, Processo Civil, Tributário, Processo Tributário, Financeiro e Econômico. Praticamente não estudavam Trabalho e Processo Trabalho, praticamente não estudavam Penal e Processo Penal, praticamente não estudavam Internacional, praticamente não estudavam Ambiental e assim sucessivamente. Agora não. De 80% para 50% na cobrança dessas disciplinas maiores, você tem 50% na cobrança das disciplinas menores,
então elas podem te reprovar na prova, porque se você acertar só 50% da prova, certamente você não passará. Então, a ideia de estudar para as disciplinas menores na PFN passa a ser uma realidade com a confirmação do CESP como organizadora a realizar as etapas do concurso de Procurador da Fazenda Nacional. E qual é a vantagem? Isso aproxima o estudo de Procurador da Fazenda Nacional das provas de Advogado da União e das provas de Procurador Federal, de forma que você pode, nesse caso, estudar para as três de uma forma inteligente. Obrigatoriamente, o estudo de Procurador da Fazenda Nacional exige, como falei, uma evolução maior em termos de profundidade para tributário, processo tributário, financeiro e econômico. Então, recomendo que, se você tiver uma programação de estudo, coloque essas disciplinas em grau de importância elevado. No estruturado em ciclos aqui da escola que eu vou lançar para a PFN, tributário, processo tributário, financeiro e econômico vem primeiro e vem num grau de profundidade compatível com o que eu espero seja a prova de Procurador da Fazenda Nacional, mesmo realizada pelo CESP. Digo de novo, ainda que o CESP alivie a cobrança dessas disciplinas na prova objetiva, a partir da prova subjetiva e, consequentemente, na prova oral, essas disciplinas têm um enfoque máximo no que diz respeito àquilo que eventualmente pode cair em termos de cobrança de segunda fase, especialmente numa peça, num parecer ou em questionamentos orais. Haja vista que tributário, processo tributário, financeiro e econômico são disciplinas pesadas para o cargo de Procurador Federal, seja no que diz respeito à sua atuação profissional, seja no que diz respeito ao concurso de ingresso na carreira. Eu lançarei o estruturado em ciclos PFN em breve pela Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet. Recomendo que você me acompanhe nas redes sociais para saber exatamente quando acontecerá esse lançamento, mas ele está muito próximo. Eu estou finalizando a análise dos ciclos e justamente das metas para que eu possa, nesse caso, colocar em prática essa estratégia que eu te apresento agora, ou seja, uma estratégia que te permita estudar Constitucional, Administrativo e Processo Civil, sem descuidar de tributário, processo tributário, financeiro e econômico como disciplinas principais e sem descuidar das disciplinas menores, cuja distribuição de questões será melhor racionalizada com a assunção do CESP. Não acredito nem em FGV, nem em FCC como organizadoras. Provavelmente o CESP organizará os próximos concursos de Procurador da Fazenda Nacional, especialmente o próximo concurso de Procurador da Fazenda Nacional. É isso. Espero que você tenha prestado bastante atenção nas dicas desse vídeo. Elas podem ser muito valiosas na tua preparação. Eu sou o Birajara Casado, vou ficando por aqui. Se você quiser continuar recebendo vídeos como esse, assina o canal, clica no sino que tem aqui embaixo. Todas as vezes que eu subir conteúdo novo, você vai ser notificado pelo e-mail e também pelo celular. Forte abraço e até os nossos próximos vídeos.